E aí, meus amiguinhos, tudo bom com vocês? Mais um podcast Revalida, estamos com a doutora Idélis. Ela vai falar sobre a experiência dela na aprovação da prova do Revalida. E a gente vai tentar aqui perguntar todas as coisas que foram importantes para ela, como foi que ela fez, para que a gente possa adquirir o máximo de conhecimento com a experiência dela, certo? Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Rafael. Obrigada por me convidar. Olha, Rafael, é uma experiência assim que só quem passa realmente sabe como é. Entendi. Eu sou cubana, eu vim para trabalhar no programa Mais Médico no ano de 2016. Exatamente, cheguei aqui o dia 3 de dezembro, dia da medicina latino-americana, e fiquei trabalhando até 2018, daí fiquei desempregada e voltei a trabalhar até novembro de 2022. Aí, como era meu último ano de contrato, eu decidi bora revalidar, porque depois disso, eu não sei o que tem mais. Aí eu me organizei, eu comecei a estudar com o material que eu tinha. Eu conheci teu curso em maio de 2022 para a teórica. Me serviu de muito, porque é assim, era muito conteúdo para mim, que trabalhava e estudar à noite, com tanto conteúdo, sem me organizar o suficiente, sem ter exatamente o que eu precisava para estudar, ficou assim, muito sobrecarregado para mim. Aí, quando eu conheci teu curso, foi muito, muito bom, porque me direcionou para estudar exatamente o que eu precisava para... Entendi. E me organizei exatamente com isso. Final de semana, eu ia respondendo aqueles questionários, né, que eram os simulados, e isso foi para mim um divisor de água. Deixa só eu te fazer uma pergunta importante, para a gente poder organizar a ideia e eu poder perguntar o máximo de cada uma das fases. Eu estou muito interessado em saber como foi separada a prova teórica e a prova prática. Foram dois momentos totalmente diferentes e eu queria perguntar muito sobre cada um deles. Me conta, primeiro, então você me conheceu já direto nas lives e aí o curso. Quando foi? Foi só uma vez que você fez a prova teórica ou você fez mais de uma vez? Na prova teórica, graças a Deus, eu fiz só uma vez. Entendi. Que foi em agosto de 2022. E graças a Deus eu consegui passar. E daí eu comecei a me preparar para o prático. Espere. Calma. Me conte, quais são as coisas que você fazia na sua preparação para o teórico? Eu quero que você diga as coisas que foram importantes para você. O que você fazia? Como é que você estudava? De manhã, de tarde, de noite? Fazia questões? Me conte. Olha, Rafael, eu estudava à noite. À noite. À noite, durante a semana, eu só tinha à noite, porque eu trabalhava e saía, entrava às 6h30 e chegava em casa umas 6h30. Também tinha o filho, tinha que atender meu filho. Depois que eu organizava tudo ele, que já ele voltava do esporte, que já jantava, não sei o que, aí que eu me sentava. E como é que você Até fazia? 11 horas. Eu estudava de 8h30, 9 horas, ou 8 horas, dependendo de como era a rotina do dia, até 11h30, meia-noite. Entendi. Aí eu encerrava tudo, ia dormir, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Entendi. Aos sexta, sábado e domingo, aí então eu dedicava mais tempo, porque era o dia que a gente tinha que fazer a universidade à distância, o ensino à distância, pelo programa. Então eu fazia de manhã e aproveitava então a tarde e noite para estudar. E sábado e domingo eu estudava de manhã, à tarde eu geralmente eu respondia os simulados, e então à noite, já antes de dormir, sempre assistia uns vídeos, e isso me ajudou bastante. Claro, eu não vou te dizer que foi sempre 100% assim, mas eu fazia, eu tentava que fosse desse jeito. Feito é melhor do que perfeito, né? Isso. Agora me conta, e quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova teórica? Ou se você pudesse voltar no tempo e dizer para você mesma, que dicas você daria para lhe ajudar? Olha, eu ia estudar muito pelas últimas provas do INEP, porque elas têm mudado muito. Desde 2011 até hoje, tem mudado muito. E esse padrão novo do INEP parece que vai se manter por muito tempo, certo? Eu estudava muito por aí, estudava exatamente o que eles pedem, tá? Focaria mais naquilo que eles geralmente estão pedindo.
tem muitas coisas que às vezes saem do contexto, de tudo que a gente imagina que vão sair, mas assim, não é o que determina para a gente passar. Eu estaria mais focado nessas questões. Entendi. Ou seja, tem um grosso da prova que ele segue um padrão e tem outras coisas que são mais periféricas que são inéditas, no caso. Certo, certo. Hoje eu posso comparar as provas de 2011, 2013 e 2020 para cá, elas têm mudado muito. E eu aconselharia que sim, que fossem estudando exatamente por essas provas, porque elas direcionam bastante e elas estão no padrão atual de como o INEP e Sebrasp estão cobrando da gente. O que você acha que foi o que mudou na prova, segundo a sua ótica? O que você acha que está diferente agora, que não era... Em 2011 era diferente? Por quê? Por exemplo, hoje eles estão cobrando mais da gente conhecimento sobre atendimento em áreas específicas, como, por exemplo, a área indígena, que se a gente comparar com anos anteriores não tinha. Aí eles estão cobrando muito sobre, assim, algumas outras questões que vêm implícitas sobre todas essas leis que foram aprovadas recentemente, sobre a saúde, a população negra, sobre a população LGBTQI+, sobre os dias específicos, por exemplo, o dia do idoso, o mesmo dia do indígena. Então, ele tem muitas dessas questões que vão encaminhadas para isso. Então, dependendo disso, e segundo o que vem nos cadernos do Ministério, então, daí eles tiram as perguntas. Por exemplo, esse ano, em agosto, quando a gente fez a prova, tinha muitas questões de indígena, da população indígena. E quando a gente terminou a prova, passaram como 2 ou 3 dias. E a gente viu no jornal, não, porque tal dia foi o dia do indígena, que foi exatamente o dia da prova. Então, eles estão muito essas datas, né, comemorativas, para fazer as questões. Então, a gente sempre tem que estar antenado ante isso. Outra prova também, que não foi a minha, foi anterior, foi sobre a ultrassom, o point, não me lembro o nome, como saiu na prova. Isso. Que tinha saído, inclusive, em um jornal e em várias entrevistas que deram para alguns médicos exatamente sobre esse tipo de atendimento no ATLS. Inclusive, também foi introduzido também recentemente. E eles cobraram. Tinha saído no jornal assim, fazia como 2 meses. E eu acho que foi em março de 2022, 2021, que eles cobraram. Então, a gente tem que estar sempre antenado ante isso, porque eles estão usando dessas ferramentas para cobrar da gente. Entendi, doutora. Mas isso daí, você acha que é a maior parte da prova ou é uma parte? Como é que é essa divisão do que é importante? Para que a gente deixe claro. Eu digo assim, se a pessoa não tem esse conhecimento, mas o resto dá certo, ele consegue passar. Mas, por exemplo, no meu caso, eu acho que graças a isso, a que exatamente eu estudei sobre, porque estava falando muito sobre a população indígena, sobre tudo que estava acontecendo com eles, as mudanças e o desmatamento, sobre os garimpos. E eu tinha assistido uma aula exatamente sobre a área indígena. Aí eu aprofundei um pouco mais. E exatamente, quero te dizer, foram os pontos que determinaram que eu passasse. Entendi. As atualidades te ajudaram na sua aprovação. Isso. Muito bem, doutora. E, além disso, mais alguma dica para a prova teórica? Para como a pessoa deve se preparar? Se eu tivesse hoje que dar uma dica para a teórica, estudar todo dia um pouco, descansar, deixar tempo para descansar. O cérebro, ele só ajuda, só memoriza quando a gente descansa. Dedicar umas horas, segundo a realidade de cada pessoa. Por exemplo, eu consegui estudar só à noite e deu certo. Se você consegue estudar só de manhã ou só de madrugada e descansar durante o dia, faça do jeito que você puder. Mas faça um pouquinho todo dia. Se dedique todo dia, focado exatamente ao que eles pedem.
porque no es momento de aprender medicina, es momento de aprender a gabaritar, aprender a ganhar os pontos exatamente para estar nesse lado aqui como a gente está. Você teve mais dificuldade com a prova objetiva ou com a prova discursiva? O que era mais difícil para você? Olha, para mim, a prova discursiva, a prova objetiva. Objetiva era mais objetiva, difícil. Isso. Foi, porque essa questão de múltipla escolha, de saber escolher e exatamente escolher a que é exata ou a que é certa para eles, isso achei bem difícil. Agora, já discursiva não, porque eu me demonstrei, eu identifiquei que eu me dou muito bem com a escrita. Entendi. E à medida que eu vou escrevendo, eu vou lembrando de muitas coisas. Entendi. Então, eu me dei muito bem mesmo. Sua facilidade é mais em escrever, assim, Mais em é mais escrever, prolixa. Isso. Muito bem. Aí você aprovou na teórica. Estamos contando a sua história. Chegou, aprovou na teórica, alegria, felicidade, mas agora vinha a prova prática. Como foi que você começou a se preparar para a prova prática? Quais foram os próximos passos? Porque tem um tempo, né? A prova teórica tem mais ou menos 3, 4 meses até a prova prática. Então, o que foi que você fez? Olha, quando eu saí da prova, eu me senti bastante confiante, mas você sabe como é, nunca a gente pode estar tão confiante quando se trata de INEP e SEBRASP. Eu esperei que saísse o gabarito. Com o gabarito também me davam aprovado. E quando saiu a nota, eu disse, tá, eu vou deixar 1, 2 semanas para me organizar, para ver como que eu vou estudar, e daí eu começo. Aí, então, eu comecei a entrar em vários grupos que praticavam checklist, porque era a minha primeira prova prática, eu nunca tinha feito. Então, me preparei, fui estudando, aí fiz também o outro curso de prova prática, que também ajudou bastante, e eu tinha um pequeno grupo que todo dia a gente praticava. Entendi. Isso me ajudou também bastante, porque tinha alguns que já tinham passado pela experiência, e nos ajudou com algumas dicas de como falar, de como, por exemplo, eu sou daquela médica que entra na consulta e fala muito. Aí isso me ajudou muito, tanto o seu curso, quanto as práticas que a gente fazia. Entendi. E o que realmente assim me abriu os olhos, olha, você tem que fazer rápido, tenta pensar rápido, tenta agir, porque o tempo passa, foi aquele curso de Maceió, Entendi. que a gente fez lá, presencial com você. Porque a gente no dia a dia, por exemplo, com colegas, a gente não sente aquela pressão. Isso a gente não sente, a gente vai aprendendo, a gente vai deixando percorrer, deixando o tempo passa, e a gente às vezes passa 10 minutos e pronto, não tem problema porque é entre amigos. E a gente vai aprendendo, mas quando a gente faz no presencial, olha, falta só o coração sair pela boca. Mas, olha, serviu de muito mesmo. Se tiverem alguns colegas para ajudar no dia a dia, inclusive, tive dias que eu não tinha muita vontade de estudar. Ficava cansada já. Eu disse, gente, eu acho que... Porque também estava trabalhando. Lógico. Ainda. Aí, o que eu fazia? À noite, a gente praticava. Final de semana. Era 6 da tarde. À noite, então, eu estudava um pouco do teórico, a parte teórica. E sábado e domingo era de manhã e à noite. E à tarde, eu aproveitava para fazer algumas coisas em casa. E olha, eu me sentia tão cansada depois de 8 horas de trabalho, chegar e praticar e não sei o que. Eu disse, gente, eu acho que eu vou parar por aqui. Aí esse mesmo grupo me incentivava, não, bora que a gente vai. Se não ligavam para mim, cadê você? A gente já está aqui, bora. Vamos que a gente está aqui já. Muito importante. E não me deixavam fraquejar, não me deixavam praticamente nem fechar os olhos. Bora, vamos, que você já descansou a noite, então vamos. E isso ajudou muito. É lógico, E se tivessem como ter uma equipe assim, ou pelo menos colegas que se incentivem um ao outro, porque esse processo não é fácil. Eu digo, não é fácil. Quem se dedica para estudar o tempo todo,
para ele é cansativo. Imagina para quem trabalha. Quem não tem tempo, né? Isso. E para quem trabalha, às vezes também tem filho, como foi o meu caso. Ou tem filhos pequenos também. Então, sempre se juntem a outras pessoas com o mesmo objetivo, que vão incentivar vocês a, quando vocês ficarem cansada, a dar aquele apito, aquele pouquinho de energia. Mas foi muito importante. Como é importante você falar isso. Porque existem aqui, com certeza, várias pessoas que estão assistindo esse vídeo que se identificam com a sua história, que também trabalham, que têm filho, que têm um dia corrido e que não vão ter tempo. Vão ter que criar tempo. Porque esse tempo que você tinha era o tempo de você descansar. E você usou o tempo. A gente nunca tem tempo. A gente sempre escolhe o que fazer com o nosso tempo. Mas sempre a gente está fazendo alguma coisa. Então você escolheu, naquele momento, se dedicar, porque você sabia que o fruto ia vir. E quando você fraquejou, tinha pessoas do seu lado para poder lhe ajudar. E outra coisa, isso é uma das coisas que a gente fala na Maratona Revalide, né? O poder do grupo, unidos venceremos, que é muito importante você estar perto de pessoas que têm o mesmo objetivo, porque justamente elas vão te levar à animação. Assim, eu gosto muito das lives, porque na live, conhecimento não é tanto. A gente passa os pontos chaves, mas a gente consegue também animar a pessoa, né? Às vezes a pessoa está desanimada, aí a pessoa assiste uma live, a pessoa tem outras pessoas que estão animadas, que estão querendo ir para frente, aí você se anima, você fica bem, né? Doutora, se você pudesse dizer assim agora, da prova prática, que dicas você daria para as pessoas que vão fazer a prova prática? O que é importante para aprovar na prática? Olha, Rafa, eu fiz a prova de dezembro, que não passei, e fiz agora, em junho. Se eu tivesse que dar uma dica, se preparem para qualquer mudança. Porque essas mudanças que o INEP apresentou em dezembro foi que desestabilizou a quase todo mundo. Foi o menor índice de aprovação de toda a história. Exatamente por quê? Porque eles mudaram todo o padrão. Aí teve limitações, exame, então a gente não se preparou para isso, a gente se preparou exatamente por todo aquele padrão que ele tinha anteriormente. Então, se eu tiver que dar uma dica, além de praticar muito checklist, não é muito números por dias, é todo dia um pouquinho, mas todo dia, dediquem, se hoje deu para 2, é 2, se amanhã deu para 6, é 6, mas todo dia pratiquem um pouquinho. E exatamente como eu tinha dito anteriormente, com aquele time, aquele grupo que tem o mesmo objetivo e que está focado igual você. Lógico. E se preparem para qualquer mudança, para que não aconteça como aconteceu com a gente em dezembro. Dessa vez, graças a Deus, a gente se preparou bem, mas foi melhor em quase 99% dos aspectos. Mas assim, se eu tiver que dar uma dica, estudem com um grupo, com os mesmos objetivos e se preparem para qualquer mudança. Entendi. Eu acho interessante entrevistar pessoas diferentes, porque o foco da experiência da pessoa é totalmente diferente. Vão ter pessoas que são mais objetivas e pessoas que estão mais prolixas. No seu caso, eu percebo que você é uma pessoa que é muito mais atenta aos detalhes. Aí o que acontece? A mudança para você já é uma coisa que gera muita... porque você se prepara para uma situação, mudou aquela coisa para você, tanto na prova teórica como na prova prática. O que você falou na sua experiência foi a mudança. Aquilo que mudou. Você não concentrou a sua observação no que estava igual, mas sim no que mudou. E é muito interessante ver a sua forma de analisar a prova, porque você focou toda a sua análise na mudança. E isso é muito bom, por quê? Porque também tem pessoas que não conseguem enxergar essas coisinhas, esses aspectos. Quando a gente está fazendo aqui as entrevistas, a gente fala muito das coisas que são iguais. Mas eu gostei que você trouxe uma coisa que era diferente, uma coisa que mudou. A questão dos indígenas, que até teve na prova prática também, a questão da mudança do padrão da prova, né? Que agora a primeira folha vem cheia de informações. Como você falou, ninguém estava preparado, ninguém estava esperando essas coisas acontecerem. Mas se você for analisar as provas anteriores, elas vinham dando indícios. Lá no curso a gente fez, por exemplo, a reaplicação de 2020 e de 2021. E na reaplicação era exatamente desse jeito. A prova vinha já desse jeito. Então, às vezes, o cara não se liga. Porque nem todo mundo tem acesso a todas as provas e tudo, né?
Mas na de 2020 2021 tinha justamente o mesmo padrão. E eram questões... Quer ver uma questão? Aquela questão que a gente fez, que até foi gravada de vocês, que era uma questão de uma mulher que ela tinha, acho que era algum problema psicológico e pedia para fazer exame de mamas. Era uma questão bem grande, é uma estação bem grande. Foi a primeira que eu gravei com vocês, justamente para vocês se complicarem. Minha ideia era complicar vocês. E era já gigantesca, enorme, coisas que só para vocês fazerem, uma reaplicação que teve. Mas interessante demais. O que é que, na sua opinião, agora está diferente do que era anteriormente? Vamos elencar as coisas que hoje na prova são diferentes do que era anteriormente. Que foi o que chamou a sua atenção quando você fez a prova, que mudou. Me diga, doutora. Conte-nos o que está diferente. A primeira coisa foi os temas. Certo. Porque, inclusive, quando o Pepe veio depois, eu quis pegar um chinelo e me bater mesmo. Porque eu cheguei lá, a minha primeira estação foi a da famosa World Parkinson Award. Certo. Quando eu vi aquilo, que começaram... Eu fiquei assim. E outro, limitados exames. Só consegue solicitar 6 exames. Olha, meu cérebro bloqueou na hora. Acostumado a pedir muitos exames, eu acho que já né? isso, pois é. E já isso já determinou que o resto das estações, eu até ficava pensando naquilo ainda. E quando cheguei na terceira, igual com limitações de exames, que você não podia voltar, porque na consulta do dia a dia, esqueceu alguma coisa, você volta e pergunta. Quando você não consegue, lembrou alguma coisa depois e não consegue voltar, olha, isso já foi a primeira estação, veio com todas as mudanças juntas e me bloqueou. Limitação de exames, que não podia voltar, tinha que continuar na sequência. E a outra eram os temas, assim, bem diferente mesmo. Que depois a gente percebeu que não era tão assim, eles não cobravam tão assim da gente, como diagnóstico e demais. Eles queriam saber se a gente conseguia atender um paciente, certo? E encaminhá-lo dependendo do que ele tivesse e fazer o interrogatório certo. Mas, assim, quando a gente chegou, e isso aconteceu, acho, com mais de 99% dos que eu conheço, que a gente depois ficou se debatendo e perguntando como foi a experiência, que vocês acharam, foi exatamente isso. Entendi. Eles chegaram e o cérebro bloqueou. Teve uma que ela não conseguiu falar nada mais. Ela gelou, disse que o corpo dela gelou na hora. E foi todas essas mudanças. Agora me conte, olha, porque você passou pela experiência lá do curso da prova prática. E lá no curso da prova prática a gente faz as estações de novo. As mesmas estações que você fez na prova. E a gente deixa para fazer a última prova no último dia. Né? A prova mais recente a gente deixa por último. Por quê? Porque a gente passa por todas as estações anteriores, a gente dá todas as dicas que são importantes para que você refaça e você diga, poxa, se eu tivesse feito assim, eu tinha conseguido. Essa é a sensação que eu quero que vocês tenham. Dizer, rapaz, era isso que eu devia ter feito. E justamente, quando o cara chega no primeiro dia, é aquela coisa, né? Todo desacostumado, não consegue fazer com velocidade. Todo mundo tem uma experiência, mas a velocidade é o mais importante para tudo, né? O foco da gente é no esqueleto e na velocidade. Tá com ele medular e fazer ele de forma rápida para poder conseguir. Quando a gente chegou no curso, quando terminou o curso, você tinha se saído muito bem nas estações que você tinha saído mal anteriormente. E nas outras estações do começo, você tinha se saído muito mal no começo em relação ao final. E na sua descrição agora, seria mais fácil não ter, por exemplo, a primeira folha grande e tal, com as informações, era o que você hoje vê como que mudou, né? Era mais fácil antes e hoje está mais difícil. Mas olhando para hoje, porque a gente discutiu sobre isso lá no curso. Você tem uma folha inicial que diz quais exames você tem à disposição, quando a gente conversou, é muito melhor. Por quê? Porque você sabe exatamente o que pedir e o que não pedir. Só que isso, quando você não está acostumado, é um baque. Você chega lá e um monte de informação. Você não tá. A gente não treinava assim antigamente. Quando eu comecei o curso em 2020 lá, eu não treinava desse jeito. A gente tinha que pedir coisas aleatórias, né? Pedir um monte de coisa, um monte de exame, jogar um monte de informação. E hoje em dia não, a informação é limitada, mas ele traz o que tem, né, na estação. Analisando agora, depois que você fez o curso, tal,
Como foi a experiência lá, quando você estava fazendo? Depois que foram dadas as dicas, o que foi que mudou na sua percepção em relação a como fazer a prova? O que foi que mudou? Olha, essa prova para mim foi um pouco mais tranquila nessa questão dos textos grandes, tá? Porque em dezembro, quando eu vi também aqueles textos grandes que eu tentava ler para entender, eu acho que levava uns 2, 3 minutos só nisso. Depois de todo o treinamento, depois do curso presencial, eu cheguei lá, como você disse, foi mamão com açúcar. Isso, eu acho que eu não demorei nem 15 segundos para ler, porque depois que a gente já pratica, que a gente já tem aquela manha, aquelas dicas, você chega lá e é super fácil. Eu foquei exatamente no que era. Se depois tinha alguma dúvida, eu tinha aqui, eu peguei na minha mão esquerda e eu ficava olhando. Alguma dúvida do que faltou, do passo a passo, não sei o que, tá? Na minha mão esquerda. Com a mão direita eu fazia tudo. Eu estava lendo, eu estava analisando, eu fazia tudo, mas não saía daqui. A qualquer dúvida, eu voltava. Então, isso para mim foi muito importante. Você estava dominando a estação, né? Você sabia muito. As armas que você tinha. Esse é um negócio. É como eu falei, na primeira vez que eu fiz a prova em 2020, todas as estações tinham relógio. O relógio comia o meu braço praticamente, mas eu não enxerguei, porque eu estava esperando algumas coisas e eu estava focado em algumas coisas. Mas quando você abre o seu leque, né? Você tem mais informações e você já começa a ficar mais tranquilo, a olhar mais para o lado, a saber trabalhar com as informações que você tem, então você domina. Você samba na cara do Revalida, faz o que você quer. E é isso que é legal. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas que você vê, se bloqueou porque a prova, ela bloqueou você. A prova fez com que você se bloqueasse. E você tinha muito conhecimento para mostrar. Mas aí quando... É por isso que eu estou dizendo, o curso ele serve para fazer com que você demonstre o seu conhecimento. Colocar no molde para que você, ali nos minutos iniciais, você consiga vários pontos e aí você fica mais tranquilo. Não, beleza, aqui eu já fiz o meu esqueleto. Aqui eu já sei o que eu já ganhei aqueles pontos. Os 5, 6 pontos que eu tinha para ganhar, eu já ganhei. Agora eu vou brilhar, agora eu vou ganhar aqueles pontos que eu tenho a mais. Aí é muito massa, quando você já tem uma base, né? Uma base que você pode construir o seu conhecimento em cima dessa base. Porque o ruim é quando você chega e é totalmente novo, né? Aí você olha e diz, eita, poxa. Tanto é que agora, nessas estações de agora, você fala que foi melhor, mas não, tinha muita estação que era complicada. Que eram temas que, se você não tivesse experiência, você ia chegar assim e você não ia saber para onde ir. Mas não. Mas só tinha... Era o segredo, era o esqueleto. Simples, o esqueleto. Mas quando a gente vê o tema, quando chega o paciente para isso, doutor, eu tô com uma ferida que eu fiz uma cirurgia, e quando você olha a imagem lá, a ferida toda, e de repente tem um sopro cardíaco, e o paciente teve febre, e o cara não sabe para onde vai. E diz, meu Deus, o que é isso? Mas porque você tem experiência. Você não deixa, o cara não se deixa abater. Não, eu vou continuar a minha estação aqui. Eu já sei o que eu vou fazer. Entendeu? Aí quando eu vejo essas estações, eu acho muito interessante, né? Que ele começa a colocar um monte de informação, colocar imagem, um monte de coisa, só para a pessoa ficar nervoso. É a mesma coisa da Wolf Parkinson White. Saber que era Wolf Parkinson White era um ponto. Mas encaminhar o paciente no final da estação para o cardiologista, fazer o esqueleto, fazer o exame físico, pedir um eletrocardiograma, tudo isso daí era simples para qualquer paciente, né? Que chegasse com um problema cardiológico. Só que a gente não está preparado. Quando cheguei para fazer em 2020 a minha estação de coqueluche, poxa, eu suava, menino. Suava, ia para cá, ia para lá, e, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Besteira. Só perdido ali, porque não esperava. Esse é o negócio. O legal do prático é porque a gente treina todas as estações do Revalida ali um monte de vezes, e vocês passam pela experiência como se vocês fizessem a prova um monte de vezes, né? Um monte de vezes. E aí é muito massa. Me conta, como foi a experiência de treinar com atores? É diferente de treinar com amigos, que você falou tão importante o grupo? Foi diferente? Foi diferente. Às vezes com amigos, eles ajudam na resposta que a gente quer. Já com atores, não. Com atores, eles respondem exatamente o que está no script deles, e só isso. É tipo INEP mesmo. E ainda erram. E muitas das vezes a gente começa a pensar em um diagnóstico, mas aos poucos você percebe que esse caminho que você estava indo estava totalmente errado. Mas assim, com atores foi muito bom. Primeiro porque a gente não tem como fazer a prova do INEP com amigos. A gente precisa de atores, de pessoas realmente que não te conhecem e que vão a seguir um script
que é só aquilo. É. Se não é aquilo que você responde, você pergunta, e do jeito que tem que perguntar para que eles respondam, vou te dizer assim que você não vai conseguir nem a metade dos pontos de extração. É verdade. Então, isso também ajudou muito. É. Ajudou muito, muito, muito. Tinha, inclusive, tinha uma moça que, a maioria das vezes, ela respondia. Ela dizia, não. E depois dizia, não consta no script. Aí a gente dizia, tá, então então não é o caminho que a gente está levando. Mas os outros, ele não dava dica nenhuma. É. E isso acontece também na prova. Exatamente. Tinha um paciente, tinha um ator que eu perguntava. Quando eu perguntei a quarta vez e ele respondeu, não consta no script, os olhos dele abriram assim, bem grande. E eu disse, ixi, então não é por esse caminho, não. Aí direcionei e comecei a perguntar, aí pronto, ele ficou assim. Ele mesmo teve aquela reação assim como ficar mais tranquilo, não? Não, fiquei mais tranquilo agora e começou a relaxar. E eu pronto, eu disse, então é por aqui mesmo que tenho que ir. E segui, mas os outros também não davam dica nenhuma. E então, treinar com atores é assim, eu acho que é um meio passo para a prova mesmo. Você vê que lá no curso, eu tenho a minha filosofia é o seguinte, eu odeio estação perfeita. Estação perfeita não existe. Você, quando chegar lá para fazer sua prova, a estação vai ser toda troncha. Primeiro, vão te entregar o papel na hora errada, o ator vai, como você falou, você vai perguntar 3 vezes para ele te responder uma coisa que era para responder de primeira, ele vai errar. Então eu gosto de não preparar tantos atores e colocar coisas novas para eles fazerem. Por quê? Porque lá eu sei que no INEP o ator estuda de manhã o caso para fazer à tarde. Então ele erra muito. E vocês, é melhor que os atores errem e que vocês se frustrem e que achem ruim. Era para ter me dito isso, não disse, não fez assim. Porque é assim que é no INEP. No INEP é do mesmo jeito. Se você conversar com as pessoas, elas vão dizer assim, o ator me disse tal coisa. Aí você vai dizer, oxe, mas para mim ele não me disse. Então ele disse para uma pessoa, não disse para outra. Porque às vezes a pessoa faz. A primeira vez é a pessoa. Aí ele chega todo despreparado. Aí depois faz 2, 3 vezes, ele lê de novo o escrito. Eita, pô, esqueci de falar isso. Aí acontece. Acontece demais isso. Então é muito importante. Eu vejo assim, deixar imperfeito. O imperfeito é o melhor, porque você aprende a se desenrolar com as informações que você tem, independente do que o ator fale. E quando você viu aprovada, como foi a sensação? Me conte. Olha, quando chegou o dia, eu não queria ser a primeira lá para ver minha nota, não. Pelo amor de Deus. Eu estava esperando, eu sempre espero, assim, que várias pessoas, entrei, gente, faltou isso, passei, não passei, não sei o quê. Pronto. Aí, 11 horas da manhã, 11h35, teve um colega que liga para mim. Só que estava preparando um almoço do meu filho, que tinha que sair para o colégio, e eu não respondi, eu disse, não, eu vou responder depois. Aí eu pedi para minha mãe levar ele lá para o transporte, para a escola, e eu tentei ficar sozinha. Outra coisa, quando chegou o dia, eu não avisei para ninguém que ia ser o dia. Eu fiquei a madrugada toda e de manhã, eu sozinha com meu nervosismo. Porque assim, o que me deixa sempre mais nervosa é a pessoa dizer, vai perguntar, e aí, você entrou? E aí, passou? E aí, não sei o quê? E deu certo? E conseguiu entrar? Não. É a morte. Deixa isso, não, acaba comigo. Pronto, quando chegou o horário, meio-dia, eu sentei lá e comecei a entrar. Justamente nesse momento, minha mãe voltou. Aí eu não disse nada, ela começou a almoçar e eu entrei lá, fiz todo passo a passo. Quando eu vi lá aprovado, nem olhei para a nota. Eu vi aprovado. Eu disse, gente, olhei assim para um lado, fechei os olhos, pisquei, não sei o quê, e olhei de novo para ver se não era, não era uma ilusão, né? E olhei de novo. Na hora comecei a chorar. E chorei muito, chorei. E chorei. Deu vontade de gritar, mas não, eu acho que o choro dominou. O choro me dominou e chorei. Minha mãe estava aqui. O que aconteceu? Passei. Pronto, aí a gente se abraçou, não sei o quê. E eu saí e entrei de novo. Lógico. Para confirmar. Isso é normal demais. Porque aí... Todo mundo faz isso, nem se preocupe. E entrei de novo.
E quando eu vi de novo aprovado, comecei a chorar de novo. Isso foi aí, eu acho que foram como três entradas lá no sistema e foram 3 crises também de choro. Até assim que comecei a ficar mais tranquila. E adivinha o que eu fiz? Entrou de novo. Não, eu comecei a limpar a casa, a passar pano pela casa, a passar vassoura, não sei o quê. E aí todo mundo me perguntando, eu disse assim, eu passei, não sei o quê, mas você está tão calma? Vai lá, grita, bebe cerveja, não sei o quê. O que me deu foi para limpar a casa, passar um pano aqui, passar um pano lá, organizar, dobrar roupa que já estava dobrada, inclusive, eu comecei a dobrar de novo. Eita, meu Deus. Já, até que aos poucos o corpo foi já se acostumando, mas assim, até hoje a ficha não caiu. É lógico. Eu acho que leva um processo, né? Porque a gente já passa por tantas coisas. Eu, particularmente, eu levo mais de 1 ano e meio estudando só para o Revalida. E outra coisa, a frustração de dezembro. De estudar tanto, se esforçar tanto para chegar lá, então, e não passar. E que a gente demonstrou que tinha vários erros, tinha mais de 20 erros entre as formas que eles estavam exigindo e a elaboração da prova. Só que ficou somente isso. Ficou, não deu nada. Aí, então, a gente teve que se reerguer novamente, vamos lá, e começar a estudar. Quando a gente vê o resultado aprovado, eu acho que até nossos olhos, eles precisam ficar bem focados mesmo e dizer, olha, é isso mesmo. E o cérebro entender que é isso mesmo para o corpo aceitar. E assim eu estou nesse processo. Quando eu... É uma tranquilidade. Quando foi comigo, eu juro, eu olhava mais de uma vez por dia. E teve uma época que, acho que quando ia sair o resultado definitivo, ele passou, acho que 2 dias travado o sistema. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que aprovei mesmo? Aí desaparece, tem uma hora que desaparece lá, porque já vai entrar para você fazer, na minha época, né? Era assim. Aí eu sei que aí eu fiquei angustiado, agoniado, porque eu não tinha salvado a imagem. Eu disse, meu Deus, se acontece alguma coisa, eu não salvei a imagem, o que acontece? Ixi, fica aperreado demais. Em março do ano passado, eu estava em um grupo onde várias pessoas tinham no dia anterior, eles viram lá aprovado. E no dia seguinte já estavam reprovados. E eu disse, não, espera aí, eu entrei 3 vezes e as 3 vezes eu fiz foto. Eu, olha, não tem isso não, que amanhã não venha com essa história. Pelo amor de Deus, imagina o sofrimento. Mas aconteceu, aconteceu que eles arredondaram a nota. Em 2020, eles arredondaram a nota. Eu acho que foi 2020 ou foi 2021. E aí, muitas pessoas que tinham arredondado a nota, que estavam aprovados, perderam por causa 0,3, 0,2, que estava arredondado. 2021. Tá, menino, isso aí foi uma tristeza. Menino, foi uma comoção um negócio desse, pelo amor de Deus. Mas, doutor, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Muito boa, maravilhosa a sua história. Com certeza vai inspirar muitas pessoas que estão também no mesmo processo, que se identificam com você, do mesmo jeito que você, passam por esse perrengue de ter filho e ter que trabalhar para poder sustentar a família. Então, eu quero te agradecer muito pela sua participação. Também quero lhe parabenizar pela sua aprovação, porque eu sei o quanto é difícil aprovar. É uma prova simples, não tem muito conhecimento, tanto quanto outras provas, como a de residência, que é muito mais específica, mas ela tem uma coisa que outras não têm, que é essa carga emocional, que é muita carga emocional, muita. Aí torna-se 10 vezes mais difícil do que qualquer prova, porque além do conhecimento, a gente ainda tem que aprender como é que vai demonstrar o conhecimento. Aí é ruim demais. Então se torna muito mais difícil por causa disso. Então, lhe agradecer e lhe parabenizar. E queria que nesse momento agora você desse suas considerações finais para a gente finalizar a nossa entrevista. Olha, Rafa, primeiramente eu só quero agradecer, certo, por você me convidar para eu contar um pouquinho da minha história, né? Que imagino que seja a história da grande maioria. Assim, eu quero só dizer que se vocês verem lá no resultado de vocês, no resultado final, reprovado, não é o final, tá? Não é o fim. Sempre tem outras oportunidades para vocês fazerem a prova. Não se desanimem, não chorem. Que eu até hoje estou pensando, eu acho que o choro, esses choros desses dias, foram também por esse reprovado de dezembro que eu não consegui chorar, a lágrima não saiu.
Mas assim, se você tiverem que chorar, chorem, mas sentem a bunda na cadeira novamente e estudem, certo? Porque isso que vai definir a vida de vocês, o futuro de seus filhos, de seus netos e todos os projetos que você tem de vida aqui no Brasil. Não é fácil, mas não é impossível. Se a gente conseguiu, vocês também conseguem. Então, estudem, se dediquem, descansem, trabalhem seu corpo e sua mente, mas vai dar certo. Tenho colegas que eles fizeram 3 vezes e dessa vez, agora, a terceira vez, passaram. Então, isso quer dizer que se vocês reprovarem 2 vezes, na última tentativa, vocês conseguem passar. Só isso. Muito bem, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E vocês, meus amiguinhos que assistiram esse podcast, não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar aqui o seu comentário. Papai do Céu abençoe todos vocês e nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchau.